Imagine uma situação assim. A pessoa sai cedo da casa para trabalhar. Ela vai em busca de caranguejos, porque ela mora e trabalha perto de um mangue. E ela depende dos caranguejos para o seu sustento. Essa pessoa então sai sempre de madrugada, antes do sol nascer, para ir na direção do mangue, caçar alguns caranguejos e poder vender durante o dia. E essa pessoa vai junto com um tio e também mais um amigo da família. Lá perto do mangue, antes de entrar no local onde eles vão caçar, eles precisam passar por uma mata. E nessa mata aparece uma mulher bem atraente, e ela está usando um vestido vermelho. Mas nesse momento só um deles vê. Ele comenta com os outros, mas ninguém acredita nele. Depois de andar mais um pouco, ao atravessarem uma estrada, e do outro lado está o mangue, aí sim todos acabam enxergando a mesma mulher. Eles ficam pensando, como que ela conseguiu chegar aqui tão rápido antes de nós? E aquela mulher, novamente, está olhando para eles, e desta vez ela está fazendo gestos, como se pedindo a eles para não entrarem naquele mangue. Eles ignoram o que a mulher está falando, como se ela fosse uma pessoa insignificante ou algum fantasma, e acabam passando direto, entram no mangue, e lá dentro, um deles acaba sendo atacado por um vulto que aparece de repente naquele lugar, e ele tem em suas mãos um chicote feito de cipó cheio de espinhos. Quando a lua nasce e o silêncio toma conta da estrada, antigas histórias despertam. Você está ouvindo Contos do Além, onde o medo nunca dorme. Ouça agora mais um episódio da série O Folclore Brasileiro. Quem mandou essa história foi o Herbert, e ele começa narrando assim: Olá, meu nome é Herbert. Eu tenho 22 anos e sou de Ipojuca, Pernambuco. O que eu venho relatar aconteceu comigo, meu tio e um colega da família por volta do ano de 2009. Naquela época, eu morava com minha avó, meus irmãos e o meu falecido tio. E a gente vivia da venda de guaiamuns. Todas as manhãs, minha avó já acordava bem cedo e ela fazia o nosso café e também a marmita que a gente levava para o mangue. A gente saía ainda de madrugada, antes do sol nascer. Muitas vezes estava bem escuro, porque o céu não tinha lua. E no dia do ocorrido, a gente saiu por volta das 3 horas da manhã. Saímos mais cedo ainda. Então, meu tio e eu passamos na casa do nosso colega, o José, e depois a gente seguiu o caminho. Para chegar no mangue, a gente precisava atravessar uma trilha dentro da famosa Mata do Cupe. Enquanto a gente estava caminhando pela mata, eu avistei uma mulher morena, de cabelos longos, e ela estava usando um vestido vermelho. Muito atraente aquela mulher. Confesso que eu senti arrepios, e foi dos pés à cabeça. Então eu sussurrei para o meu tio: Tio, ela não tem medo de estar aqui sozinha nessa mata? Meu tio olhou para mim com espanto e perguntou: Do que você está falando? Então eu respondi: Ali, tio. Aquela mulher andando na nossa frente. O senhor não está vendo ela? Então ele me disse que era melhor a gente apressar o passo. José, o meu amigo, ele ouviu conversando com meu tio e veio perguntar para mim do que eu estava falando. O que é que eu tinha visto? Quando eu falei para ele o que eu tinha visto, o José começou a se benzer. Ele fez o sinal da cruz pelo menos umas 3 vezes. Então eu já estava ficando bem nervoso. Finalmente a gente saiu da mata.
Mas quando a gente estava bem perto do mangue, faltava pouco para a gente chegar lá, antes de atravessar a curva de uma estrada, pela fé em Cristo, lá estava a mesma mulher diante de nós. Mas desta vez meu tio e o José também a viram. Eu pensei, como pode isso? Num instante ela estava na mata, e no outro já estava lá no mangue. Ela chegou primeiro que nós. Então nós passamos por ela com muito medo. E ela parecia que estava balançando a cabeça de forma negativa para que a gente não entrasse naquele mangue. Mas a gente não deu ouvidos a ela. A gente não se preocupou com o que ela estava falando. A gente não estava entendendo muita coisa. E acabamos entrando no mangue. Ignoramos o aviso e entramos. Lá dentro do mangue, o meu tio me contou que há uns 12 anos antes, uma mulher havia sofrido um acidente na curva daquela estrada, e o acidente foi muito grave e a mulher acabou não resistindo. E depois, enquanto a gente estava armando as ratoeiras, o José, o nosso amigo, começou a gritar. E ele falava que estava sendo chicoteado e estava sentindo muita dor. Quando olhamos para as pernas dele, havia marcas. E marcas bem profundas, como se tivesse feito cortes na perna dele. Então, o José saiu correndo desesperado, gritando, e nós ficamos confusos, sem saber para onde ele tinha ido. Alguns minutos depois, nós ouvimos o José gritando lá longe, e ele estava dizendo que estava perdido. A gente começou a procurá-lo, quando de repente, meu tio se escondeu atrás de uma touceira de mato e me puxou também junto com ele. E ele me pedia silêncio, fazia sinal para que eu fizesse silêncio absoluto. Então ele sussurrou: olha lá na frente. O que será que é aquilo? Eu olhei e vi um homem, um ser fantasmagórico. Ele estava flutuando sobre os galhos. A gente não conseguia ver o rosto dele. Ele usava um roupão velho e rasgado e um chapéu de palha. Nas mãos daquele vulto, nós vimos que ele estava segurando um chicote feito de cipó do mangue, daqueles cheio de espinhos. Os olhos daquele homem, daquele vulto que a gente não sabia o que era, estavam brilhando, pareciam brasas, ou pareciam olhos de gato que brilham no escuro. Então a gente viu que ele segurava um guaiamum e o comia vivo. Ficamos bem assustados, escondidos, enquanto víamos que ele seguiu seu caminho sem olhar para os lados. Pouco depois, a gente arrumou nossas coisas depressa e fomos atrás do José. E a gente conseguiu encontrar o José sentado num tronco, fumando um cigarro de palha. Quando chegamos até ele, ele contou que tinha se perdido e que ele só conseguiu encontrar a saída depois que ele deixou um pedaço de fumo de corda como oferenda em cima de um toco de árvore. Então a gente voltou para casa sem nenhum guaiamum naquele dia. Quando contamos tudo para minha avó, ela nos disse que aquela mulher no caminho, ela não era um perigo, mas era um aviso de mau agouro para que a gente não entrasse na mata naquele dia.